Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. É um estudo muito interessante que a gente vamos saber quem está inspirando as divisões Mateus 12, 25 e 26, ou Marcos 3, ou Lucas 11. Segundo Coríntios 11:4, vai dizer assim, ó, porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito, diferente, né, do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai. O termo aqui, ó, outro evangelho, inspiração de outro Espírito. O catecismo diz aqui, ó, que o diabo, ele é o espírito. Olha só. 395, ó. O poder de Satanás, entretanto, não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser puro espírito, ó. Mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra seu reino em Jesus Cristo. Olha só, Satanás, ele é espírito. Olha só, 394. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de assassino desde o começo. João 8,44. O qual chegou até tentar desviar Jesus da missão recebido do Pai. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Mais grave dessa obra, devido à sua consequência, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. Olha só. Paulo, olha só. Ele é bem específico. Mateus 4. Satanás está tentando o Senhor Jesus Cristo, provando o Senhor Jesus Cristo, fazendo Cristo desistir da sua missão, usando Salmo 91, usando a palavra de Deus, certo? Para quê? Para a gente entender quem vai inspirar essas pessoas. Olha só, olha o termo que São Paulo vai usar, ó. 1 Coríntios 11:3, ó. Mas temos que, como a serpente enganou Eva, como a sua astúcia, assim se corrompam o vosso pensamento e se aparta da sinceridade para com Cristo. Ó. Olha só, essas divisões que é inspirado por outro espírito, simplesmente, é para afastar você do verdadeiro evangelho, para afastar você da esposa de Cristo e do esposo de Cristo. Como a serpente seduziu Eva, esse Jesus diferente vão seduzir as pessoas e por engano e para divisões e negar o Senhor Jesus Cristo, negar o esposo, como vai dizer lá em 1 Coríntios 11, ou 2 Coríntios 11:1, oxalá, suportar-se um pouco de loucura de minha parte, ó sim, tolerai-me, eu vos consagro um caminho e amor santo, porque vos desposei com um esposo único e vos apresentei a Cristo como virgem pura. Um só esposo. Então, se é um só esposo, é uma só igreja. Se é um só esposa, se é uma igreja, é um evangelho proclamado. Se é um evangelho proclamado, onde vai ser proclamado esse evangelho? A esposa. Colossenses 2, Cristo é a cabeça da esposa. Para você não ser seduzido, como vai dizer São Paulo, que combatendo os falsos apóstolos, que se vai dizer, se afirma iguais a nós, ó, 2 Coríntios 11:12, é mais do que faço. Continuei a fazer para cortar pela raiz todo pretexto.
Aqueles que procuram algum pretexto para se oferecer e se afirmar iguais a nós, ó. Esses aí são falsos apóstolos, operários desonestos, que disfarçam apóstolo de Cristo. Olha só, olha o catecismo aqui, 391, por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais a uma voz sedutora que se opõe a Deus, ó. Olha só que interessante. Essas divisões, ela opõe a igreja de Cristo. Como, por exemplo, a igreja de Cristo é a Babilônia. A igreja se corrompeu. Como diz lá, eu mostrei um vídeo ontem aí. A igreja católica é uma seita. Que ela não prega somente a Bíblia, ela segue outras coisas a mais. A tradição é um magistério. Mas nós seguimos a Escritura. Fonte de vida é a Escritura. Olha só que interessante, ó. Essa que é a sedução diabólica desse outro espírito. Seduzir você que não lê Bíblia, você que não obedece o magistério, a esposa, e não está em comunhão com o esposo, para seguir essas doutrinas, fundamento de homens, Mateus 12, 25 e 6. Essa é a sedução, como Satanás seduziu os nossos primeiros pais. A escritura e a tradição da igreja vem nesse ser um anjo destronado, chamado Satanás, o diabo, né? A igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Com efeito, diabo e outros demônios foram por Deus criados, bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. A Escritura 32, 392, a Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desse espírito, criado por rejeitar radical e irrevogavelmente Deus e seu reino. Há um reflexo dessa rebelião nas palavras do tentador ditas a nossos primeiros pais, e sereis como Deus. Olha só. Gênesis 3, 5. Olha, o mesmo termo Satanás usando para Cristo. Olha só, a mesma tática. Satanás, ele quer ser adorado. Satanás, ele quer ser Deus. Por isso que ele caiu, por isso que ele foi destronado, por isso que ele... Cristo veio para desfazer toda essa mentira diabólica. Essa pregação mentirosa diabólica. Essa sedução diabólica. Como a palavra. O diabo é pecador. Desde o princípio. João 1, 3, 8. O pai da mentira. João 8, 44. 393, ó. O caráter irrevogável de sua opção e não uma deficiência da infinita misericórdia divina faz como que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. Olha só que interessante. Então, é simples, pô. Entender. São Paulo, ele é bem claro, pô. Mas temos que, segundo Coríntios 3, mas temos que, como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim se corrompe o vosso pensamento, e se aparta da cidade para o Cristo. Porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus diferente, ó, como o Satanás seduziu Eva, vão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente, que vão seduzir as pessoas, como o Satanás seduziu Eva. Isso não é coisa da minha cabeça. Irão proclamar outro Jesus diferente. Que Jesus? Um Jesus sedutor. Um Jesus com carro novo. Um Jesus de prosperidade. Um Jesus que não precisa da cruz. Não preciso da igreja. Não preciso do magistério. Não precisa da tradição. Tem a escritura como regra de fé. Olha só. Essa é a sedução desse outro espírito. Olha só. Diferente daquele que vos temos pregado. Se é um Jesus diferente daquele que nós temos pregado, não vem de Deus. Por mais que o cara use a escritura. Fica gritando nas praças, como vejo aí na rede social. Não vem do fundamento dos apóstolos. Olha só.
Ou se trata de receber outro espírito diferente daquele que vos recebis, outro evangelho diverso do que, a vez abraçadamente, aceitai. Olha só. Até o Satanás ele tem livre exames da Escritura, pô. Como Satanás vai seduzir o povo? Através da Escritura. Através do evangelho totalmente diferente. Que não é do magistério, de acordo com o que foi ensinado, não. Você vê aquele vídeo lá do... Agora é apóstolo, né? Não sei se é Leonardo Salles. Que adivinhando as pessoas. E arrasta a multidão. Porque não estão apegados ao verdadeiro evangelho. Estão pegados a esse evangelho sedutor. Que os 400 mil povo se perde, perece por falta de conhecimento. Certo? Que o Satanás sabe disso. Se o Satanás arrastou até essa parte da estrela do céu, enganou aqueles anjos inteligentíssimos, quem somos nós diante desses anjos? Os anjos, ele conhecia ali a realeza, os anjos conheciam a glória, todo o mistério salvífico. E se desviaram, se corromperam, foram seduzidos pelo Satanás. Ó, não é muito diferente hoje aqui. Mateus 4, ó, Satanás pregando para o Senhor Jesus Cristo. Ó, 6, ó. Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito. Ele deu aos seus anjos ordem a teu respeito. Ele te protegerão com tuas mãos, com cuidado, para não machucar teus pés em alguma pedra. Ó. Salmo 91, 11, ou Salmo 90, 11, ó. Bíblia Católica, né? Olha só. Disse-lhe Jesus, também está escrito. Não tentará o Senhor teu Deus, ó. Citando a palavra. Que Cristo ele é a palavra. O demônio transportou uma vez, ó. Mas, a um monte muito alto, ele mostrou todo o reino do mundo, ó, e a sua glória. E disse-lhe, ó. Reino material. Certo? Fundamento, invenções de homens. Eu te darei tudo isso se prostrares diante de mim e me adorares. Satanás falou o que para Adão e Eva? Vocês serão como deuses, conhecedor do bem e do mal. Respondeu Jesus para trás, Satanás, pois está escrito, adorar o Senhor teu Deus, e só a ele servirá. Satanás não serve Deus. Satanás não adora Deus. Em seguida, o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servir. Olha só. É simples, pô, entender isso, pô. Segundo Coríntios 11:4, irão surgir pessoas que irão pregar o Jesus diferente, porque já foi seduzido pela serpente. Por mais que o cara use a Bíblia, pô. Vem da tradição dos apóstolos, vem do magistério. Aqui que está a certeza. Que o Satanás não consegue prevalecer contra a igreja. Que o evangelho já foi pregado pelo Espírito Santo. Para desmanchar a toda a sua obra. A toda a sua mentira. Por isso tem um magistério. Tradição. Espírito Santo. Um pastor. Para você não cair nesse contexto de vários Jesus diferentes. Para você não ser seduzido. Simples. Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Simples. E aqueles que não dão ouvido, olha só. Tessalonicense, 2 Tessalonicense 2, 9 em diante, ó. Olha só. A manifestação do ímpio será comparada graças ao poder de Satanás, ó. De toda sorte, protestos, sinais e prodígios enganadores, ó. Ele usará de toda a sedução do mal com aquele que se perde, ó, por não ter, ó, por aquele que se perde, porque deu ouvido a essa sedução, deu ouvido a esse Jesus diferente. Foi seduzido, como Eva foi seduzido. Ó, sedução do mal, como aquele que se perde por não ter cultivado o amor e a verdade, que Deus teria podido salvar. Ó. João 16:3, o Espírito da Verdade desce aos Apóstolos 2, a igreja se torna pública. Por isso,
Deus lhe enviará um poder que os enganará e os induzirão a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consistiram no mal. Aí, ó, Paulo vai deixando, ó, segundo Tessalonicenses 3,15, ó. Assim, pois, irmão, ficar firme e conservar o ensinamento que de nós se aprender, seja por parte por carta nossa, ó. Tem todo um contexto, ó. Aí Paulo vai falar, segundo Tessalonicenses 3,6, ó. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que evitei a conveniência de todo irmão que leva a vida ansiosa, ao contrário da tradição que de nós tem recebido, ó. Olha só. Olha só. Vai seguindo, pô. É simples entender isso. A verdade é uma só. Ah, mas a igreja católica se corrompeu? Vai buscar a fonte, meu querido, para ver se corrompeu mesmo. Ver que esses pastores estão falando a verdade. Simples. Salve Maria sobre a sua vida.